Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Pessoal, que bom estar aqui com vocês hoje, nesse encerramento, né, das lives que compõem o curso de História Oral, 30 anos de procedimentos do NEL, Núcleo de Estudos de História Oral. A presença ilustre, né, do nosso professor, Zé Carlos Seb Bomei. A Suzana também está aqui para nos prestigiar, né? O NEL, como todo mundo sabe, né, nasce na USP e hoje ele se espalha aí em rede, né, por vários cantos e instituições desse país. Grande parte da produção do NEL está disponível na plataforma digital Plural, na Universidade Federal do ABC, coordenado pela professora Andréa Paula. Tivemos 8 encontros, contando com esse que teremos hoje, né, versando sobre os mais diversos temas e conceitos que são caros a essa história oral, com pessoas muito queridas, né, que trabalharam e vivem a história oral do NEL. E como vocês viram, ela é diversa, ela se modifica ao longo dos tempos, né? A live de hoje tem um tema poético, a história oral que me faz, tipo do título que eu gosto, né? E gosto ainda mais de quem vai falar. O professor Zé Carlos Seb vocês dispensa, né, a apresentação, vocês ouviram ele ser mencionado, citado por todos nós o tempo todo, não é? Hoje, conversando pelo WhatsApp com uma amiga, ela me dizia assim, poxa, Fabíola, que privilégio é ter o Seb por perto, não é? Todo canto que eu vou, toda palestra que eu escuto sobre história oral, se fala dele, da obra dele. E citou, né, o curso recente do professor Portelli, e a experiência de uma amiga em comum nossa em Colômbia e nos dois programas, no programa de Medicina Narrativa e no programa de História Oral, como uma referência da história oral no nosso país, né? Ele dispensa a apresentação, mas eu não podia deixar de falar da sua importância nas nossas vidas como orientador, parceiro da escrita, principalmente como nosso professor, que eu sei que é a missão que ele tem mais amor, que ele cumpre com dedicação e com muito orgulho, que eu sei disso. Então, em nome de todos os seus alunos e ex-alunos, eu quero agradecer por esses 30 anos conosco, né, do NEL, e quero deixar, então, presente para todo mundo que está aqui nos assistindo e nos acompanhando ao longo dessas 8 lives. Desde o dia 18 de setembro, 18 de outubro, que estamos juntos, né? Vamos lá. Agora... Bem, evidentemente, as minhas primeiras palavras são de agradecimento, de desejo de uma boa noite para essa gente querida, para as pessoas que aderiram ao chamado do NEL em rede. E agradecer é sempre muito complicado, porque ou a gente cai num formalismo não adequado, ou a gente se esparrama, não é? E eu estou mais para me esparramar hoje, para todas essas pessoas do NEL que têm, assim, dinamizado, potencializado tudo que a gente pretende ou pretendeu fazer nesse tempo todo. Quem me conhece sabe que eu sempre começo com uma historinha, né? E eu fiquei muito preocupado que historinha eu poderia contar na celebração destes anos redondos, 30 anos, 3 décadas. E visitei várias possibilidades até que cheguei na mais óbvia de todas, né? Quer dizer, 30 anos, o livro chamado Uma Mulher de 30 Anos, do Balzac, e peguei a questão das balzaquianas para a gente meditar um pouco sobre a altura da idade do NEL, não é? O Balzac diz, eu estou lendo, uma mulher de 30 anos tem atrativos irresistíveis. E eu fiquei pensando no NEL feminino, não é? E nessas atrações irresistíveis, não é?
E lembrando que, inclusive, o livro... o livro tem uma história muito interessante, foi escrito em partes, em 6 partes, publicadas em lugares diferentes. Depois, Balzac reuniu tudo em 1842 e fez um livro só. E o livro teve uma aceitação na elite imperial muito grande, não é? E a palavra balzaquiana passou, então, a sinônimo de uma mulher que passa do tempo. Não é? E eu fiquei aproximando o Nel dessa mulher que passa do tempo e me perguntando um pouco sobre essa trajetória. Bem, eu dividi a minha fala em 2 partes. Uma pequena introdução, que eu falo dos caminhos do Nel, e numa segunda parte, onde eu apresento uma proposta, aliás, eu faço um convite. Daqui 30 anos, eu estarei com 107 anos, na flor da idade, para discutir o que essa proposta de hoje pode ter cumprido. Não é? Mas lembrando, nós temos 5 edições dos manuais de história oral, cada um deles com 4.000 exemplares vendidos. Depois nós temos a história oral, como fazer, como pensar, com a Fabíola. Nós temos o guia prático com a Suzana, memórias e narrativas, que sai agora com o Leandro. Portanto, nós já temos estabelecido o nosso trajeto, vamos dizer, em termos de concatenação de conceitos, de práticas, de tudo isso. E eu me perguntei bastante cuidadosamente onde é que a gente está em termos do debate ampliado da história oral no Brasil. Não é? E essa é uma questão importante, porque ao longo desse tempo nos constituímos com uma prática frequentemente em diálogo com outras tantas experiências tão interessantes de outros grupos, não é? Que, de certa forma, exigiram que nós nos posicionássemos de uma maneira mais radical. Não é? E vendo todo esse esforço das gerações que passaram pelo NEL e da geração que sustenta atualmente o NEL em rede, o grande elemento a ser destacado é o esforço na ampliação do fazer de história oral. Não é? Quer dizer, a luta tão grande por divulgar a prática da história oral, por incorporar setores, não é? E, particularmente, uma coisa notável que acabou agora por me chamar bastante atenção foi essa tentativa de romper com as barreiras da história oral da universidade. Não é? Quer dizer, chegar numa história oral que tivesse uma aceitação e uma prática com famílias, instituições, empresas em geral, não é? Eu acho que, ao fazer isto, nós nos abrimos de uma forma que me leva a perguntar em que espelho ficou perdida a nossa face, como Cecília Meirelles faz no poema célebre. Não é? Quer dizer, o NEL
acabou, ao se expandir, expandindo também as suas propostas iniciais, quer dizer, nós não nos perdemos numa generalização, e o desafio que me leva agora induz a salientar uma palavra que interessa bastante, que é a palavra radicalização. Lembrando que radical vem de raiz, não é? E eu me pergunto se não está um pouco na hora, já que assim, tantos setores aderiram à história oral, de nós voltarmos um pouco ao papel de meditação sobre a nossa história oral, não é? Pensando numa história oral instruída, informada teoricamente, crítica e, sobretudo, paciente e madura. Vejam que nesse trajeto nós acabamos por deixar um pouco de lado uma certa objetividade consubstanciada nos projetos. Ou seja, acho que a gente pode voltar a pensar no papel do projeto e numa história oral, talvez, menos narcisística, onde eu faço a minha história oral, a história oral do NEL, a história oral que implica os meus colaboradores. Eu tenho a impressão que, se a gente pensar em, de certa forma, retomar as seriedades dos projetos e abdicar um pouco desta apropriação que fazemos em termos do que eu quero estudar, do que eu devo estudar, pode nos levar a uma história oral, que aí eu já entro na segunda parte da minha fala, que é exatamente pensar a história oral que me faz, a história oral que me precisa, a história oral que me transforma em mediador de uma problemática que é maior da que eu posso ver a partir da minha decisão pessoal. Essa renúncia do eu narcísico, não é? Me parece fundamental para a gente poder pensar o conceito que é tão bonito, que é tão bem aplicável, de colaboração. Mas a partir de onde? A partir de quê? De que problemas escolher? Isso talvez reduza um pouco a preocupação que tem ficado muito exposta de se apresentar uma história oral um pouco redentora, salvacionista, mas que quase sempre, ainda que não queira, acaba sendo um pouco uma história que vitimiza, certo? E que, assim, deixa de lado um pouco a limitação que nós temos ao procurar aplicar a nossa história oral. Quer dizer, fala-se muito e há uma aproximação quase que assim
pecaminosa, eu faço história oral para fomentar políticas públicas. Nós fazemos história oral. A fomentação das políticas públicas, isso sim depende do acatamento desta nossa produção em termos de uma coletividade que se faz motivo dos trabalhos. É aí que eu entro com a história oral que me faz, não é? E há um texto que é bastante sugestivo, há um teórico que chama muita atenção nisso, que é o Bachelard. No livro, em vários livros, ele explora essa questão, mas, particularmente, quando ele fala da psicanálise do fogo, ele chama atenção para algumas coisas, nas palavras dele. Basta falarmos de um objeto para nos acreditarmos objetivos. Mas, por nossa primeira escolha, o objeto nos designa mais do que o designamos. E o que julgamos nossos pensamentos fundamentais são, a miúde, confidências sobre a juventude do nosso espírito. Às vezes, nos maravilhamos dentro de um objeto eleito, acumulamos hipóteses e devaneios, formamos, assim, convicções que têm uma aparência de saber, mas a fonte inicial é impura. A evidência primeira não é uma verdade fundamental. De fato, a objetividade científica só é possível se, inicialmente, rompermos com o objeto imediato, se recusarmos a sedução da primeira escolha, se detemos e refutamos os pensamentos que nascem da primeira observação. Toda objetividade devidamente verificada desmente o primeiro contato com o objeto. Isso, para mim, é de uma transparência bastante grande, porque, queiramos ou não, a história oral que tem sido praticada não deixa de ser um pouco salvacionista e redentora. Nós queremos, o que é bastante elogiável, salvar o mundo, denunciar. E, nesse esforço, eu quero salientar isto, nós acabamos, muitas vezes, por perder um pouco a objetividade do subjetivo que nós procuramos de início. E eu preciso mostrar que, nesse esforço nosso de, enfim, apresentar uma história oral útil, que tenha, assim, relevância social, nós perdemos muito o sentido do tempo da história oral, que é um tempo muito mais lento de produção, muito mais paciente e muito mais preparado para o diálogo do que para o afeto, certo? Não pensemos em jogar fora as questões de afetividade, mas pensemos a afetividade proposta por Hobsbawm, quando, então, ele considera o comprometimento afetivo ligado a uma coletividade e não a pessoas. Não é? Assim, eu tenho que ter um posicionamento suficientemente digno de tratar
os meus entrevistados com uma equidistância capaz de fazer com que ele apareça e não o meu afeto em relação a ele. E a aparência dele tem que ser voltada ao coletivo, não é? Vou retomar agora uma citação da Mercedes Villanova, que diz que toda entrevista começa no segundo olhar. Assim, depois que nós rompemos este primeiro olhar, muitas vezes de encantamento, porque nós não estamos exercitando a capacidade de discutir o projeto com seus diferentes protagonistas, certo? É muito fácil a gente fazer uma história oral com as almas irmãs, com os amigos para sempre. O difícil e o que eu estou convocando como desafio para os nossos próximos 30 anos é exatamente uma história oral que dialogue com o diferente. O diferente faz parte do todo. E se tanto lutamos para explicar a história oral brasileira surgida depois da abertura política, porque não se faz história oral embaixo de ditadura, nós também temos que desenvolver a capacidade, se for a palavra profissional, que seja, mas de dialogar com o outro. Quem é o outro? O outro torturador, o outro explorador, o outro que sim é o perpetrador, certo? Não confundamos mais simpatia com empatia, certo? Simpatia é algo pessoal. Eu tenho uma simpatia por alguém ou por alguma coisa. Empatia é se colocar no lugar do outro. E é aí que se efetiva a questão da colaboração, da colaboração. E eu não posso mais, e essa é uma crítica que eu estou desenvolvendo em relação a todas as maneiras de fazer história oral no Brasil, que são muito mais voltadas à singularidade das pessoas entrevistadas e perdem o sentido do coletivo, certo? Vejam as análises que fazemos, as exemplificações, elas nunca buscam o empate das situações, né? Mas como é que uma história oral que me faz ela me escolher? Pela problemática da relação minha com o mundo. É aí que eu tenho que pensar nesta relação profícua da floresta e da árvore. Saber entender a árvore dentro de uma coletividade. E isso nos joga para o campo da memória. Memória é algo que realmente se torna a matéria da história oral. Então, nós temos que sofisticar um pouco o conceito de memória, indo além de lembranças, recordações, reminiscências, e chegar nos mitos fundadores, né? Eu estou vivendo uma experiência muito interessante. Eu estive numa banca a semana passada e vou estar noutra banca agora dia 16, em questões
relativas a suicídios de índios. E o meu primeiro trabalho, com um tema candente brasileiro, foi sobre o suicídio dos meninos, quase sempre meninos, kaiowás, não é? Pois bem, no momento, nós temos, estou dando esses dados do mês passado, de setembro, né? 3 suicídios terena, em uma aldeia distante de Dourados, onde eu fiz o meu trabalho. Estamos falando de 2 suicídios charruas do Rio Grande do Sul e de 2 suicídios patoxós da Bahia. Há um trânsito de memória coletiva que leva a identificar em todas as manifestações o mesmo procedimento. Ninguém machuca o próprio corpo, né? Ou é por enforcamento, asfixia, mas a integridade do corpo indígena por diferentes grupos que não se conhecem, que não têm contato direto, tem um trânsito quase que inexplicável, né, de procedimentos. A árvore fraca, frágil, não é? A corda guardada, sempre próximo de um familiar, ou seja, há uma transcendência de memória que nós poderíamos tomar no campo da sociedade ocidental europeizada, como o mito do amor materno, enfim, como várias questões que nos levam, sim, a pensar menos aquele encantamento da denúncia imediata e possível e pensar muito mais na questão das ancestralidades, mas de mostrar a ancestralidade. Não é só uma palavra, ancestralidade. Eu preciso ver quais são os mitos que organizam os grupos. E vejam, quando nós estamos falando de grupos indígenas, por exemplo, nós estamos falando, no momento, de mais de 200 línguas vivas, certo? Que têm as suas próprias explicações, e nós precisamos acabar com este não reconhecimento da força de grupos que atravessaram 5 séculos e estão aí, e precisamos acabar com essa história de morte da memória. Memória não morre. Estamos com um texto teórico que nos apoia, o Pollack, mostrando que memória é subterrânea, ela pode estar escondida embaixo da terra, mas é exatamente a sua presença ressignificada que interessa. Eu não aguento mais ouvir o termo decolonizar ou descolonizar ou desconstruir. Eu quero construir. O que a história oral quer plantar, pelo menos essa história que eu pretendo para os meus próximos 30 anos, é uma história que vai reconhecer a potência afirmativa do grupo, porque o reverso já está mostrado. A historiografia convencional mostra que o indígena não escreveu a própria história, que o aquilombado não escreveu ele a própria história. Isso já está dito. O que eu preciso saber é qual a história destes colaboradores. Como é que, pelas tradições orais, nós vamos conseguir romper um pouco este processo de disputa de lugar hegemônico de memória, certo? E não pensar que não existem memórias, que elas foram mortas.
Não, elas estão lá. E o nosso trabalho é exatamente aprender isto. Bem, eu estou exemplificando com certa demora exatamente alguns grupos, não é, que estão mais em evidência e mais nos chamando a atenção, porque nós podemos também fazer esta mesma aplicação de caminhos a seguir com várias questões ligadas à mulher, ligadas a questões de orientações sexuais, de religiões que são oprimidas. Enfim, nós precisamos aprender a ver a essência da memória que nos chama para que nós, então, consigamos fazer esta relação dialética da árvore e da floresta, não é? E aprendamos que a transcriação é muito mais do que passar de uma fala do oral para o escrito. Aliás, isso até já cansou, né? Porque, enfim, ainda existem pessoas que fazem uma entrevista e que vão depois cobrar se foi passado, se foi assim que disse, se não foi assim que disse, perdendo a transcendência da transcriação. A transcriação é o todo, a transcriação é o conjunto, e é a ela que nós temos que formular condições e estabelecer suportes de diálogo. Sem o estabelecimento de suportes, onde eu possa, no padrão da escrita, proceder discussões, nós estamos barateando um pouco o que nós estamos chamando de público. Público, para mim, é exatamente a reversão do meu papel de diretor de um projeto e dar destaque para que o outro me use para fazer uma história dele, certo? É nesta reversão que eu vou poder compreender um pouco o nosso papel. E isto exige tempo, isso exige paciência. Nós temos que fazer as entrevistas, nós temos que ouvi-las, nós temos que passar do oral para o escrito. E isto exige tempo, exige maturidade. Nós precisamos dormir com as nossas entrevistas e vê-las em conjuntos. O que é que uma tem a ver com a outra? Quais são as linhas atravessadoras deste coletivo que nós precisamos aprender a interpretar, certo? E valorizar mais a história do projeto. Não é? A história do projeto é tudo. Não é? É a história do projeto que vai nos converter ao outro, mostrando quais os caminhos que o outro exigiu que eu refizesse. É esta a história oral que vai fazer com que antes se estabeleça um suporte. Este suporte me permitirá compreender para depois explicar. Eu volto à questão da história do projeto, porque quase sempre nós já partimos para os projetos com as hipóteses constituídas. E não é bem isto. Eu tenho, vejam bem, que responder às 5 questões quando eu penso em fazer história oral. De quem? Como? Quando? Por quem?
Por quê e para quem? E agora, por que meio? Certo? Porque temos essa presença da eletrônica. E, assim, nós temos que pensar que, para quem nós fazemos essa história oral, aí sim implica em discutir quem é público. Quem decide quem é público? Eu que tenho a condição de ligar um computador, de propor um filme, eu pensei nisto, não é? Que, indo para o cinema, por exemplo, que é uma área na qual eu estou trabalhando agora, eu estaria fazendo uma história pública, porque mais pessoas poderiam ver. Errei, certo? Eu tenho que pensar que é o meu interlocutor, que é o meu público, que é o aluno da escola que eu estou fazendo o trabalho, que vai ele ter acesso ao resultado. Este é o público a ser integrado, certo? Nós falamos tanto de inclusão, certo? Como nós fazemos um trabalho, por exemplo, com o Sem Terra, e quem disse que o trabalho chega ao Sem Terra? Chega aquela liderança. Eu tenho, e é aí que o objeto me chama, que fazer um trabalho que realmente vá aos outros e que seja um trabalho pequeno, micro, história, que é um trabalho onde o público é o público que participa, dialoga, interage, e que ele, sim, vai definir quais os procedimentos, quais as, aspas, políticas que podem ser assumidas por eles, não é? Porque, vejam, o chavão inclusão e exclusão precisa ser pensado dentro de uma outra lógica. Por exemplo, a inclusão pela escrita. A inclusão pela escrita excluiu os analfabetos. Como é que eu posso fazer, então, um analfabeto, que é vocação de um projeto meu, ter acesso a isso, se não num contato pequenininho, muito mais direto e de expansão do próprio grupo, que esse sim vai incluir quem é público ou não. Porque, senão, nós só vamos excluir. Os analfabetos parece que não têm um modo de vida. E eu quero aqui dar o testemunho de um trabalho que está em curso e que eu estou aprendendo que a solidariedade entre os analfabetos é algo muito mais constituído do que a solidariedade nossa, de alfabetizados, porque eles dependem de uma comunicação direta, de uns com o outro, de um entendimento que é solidificado dentro do que eu vou buscar de fora, como saber griot. Se eu não souber o que significa para eles essa comunicação, esta repetição, a rima, as palavras de marcas no conceito burguês erradas, se eu não souber o que isso significa, as repetições de ditados populares, as orações, as receitas, se eu não souber como isto funciona, eu não terei condições de entendimento daquele grupo. Não é? Só lembrando, público não é espectador, público não é o ouvinte que tem o alcance do mecanismo de divulgação. Não é? Vamos pensar um pouco, não é, numa
repercussão menos redentora do nosso trabalho, mas muito mais interativa com os grupos com os quais nós estamos conversando. Que palavra bonita, conversar, não é? E pensar, lembrar bem que democracia é o direito de fala. E é o direito de fala, o direito de falar que nós temos que advogar, o direito de todos falarem. E se alguma coisa nós podemos fazer, é exatamente permitir a conversa, certo? Estou muito mais para direito de falar do que lugar de fala, certo? O direito de falar é uma coisa, esta sim, pública. E aí nós chegamos na grande situação que privilegia o nosso fazer de história oral, que é exatamente lutar pela escola pública aberta, com direito a todos, porque lá este é o lugar das trocas, este é o lugar em que a experiência pode se realizar, não é? Bem, eu tenho muito mais a falar, mas eu gostaria, como foi combinado, deixar um pequeno espaço para diálogo, e eu quero terminar com uma citação do Caio Fernando Abreu, que me serviu muito para fechar esta conversa que nós vamos conferir daqui 30 anos, se Deus, os orixás e os encantados nos permitirem. A frase é: desculpe tanta sede, tanta insatisfação. Amanhã recomeço. Te espero, te gosto, te beijo. Muito obrigado e estamos aí. Uau! Ele falou mesmo que ia ser uma fala inspiradora e uma fala que ia tocar em pontos sensíveis da história oral e desses nossos encontros, né? Foi um balanço, né, professor? Um balanço às avessas. Não, eu prefiro tomar como proposta. Uma proposta, muito bom. Eu estou assim, muito feliz de ouvi-lo falando conosco com tantas novidades e com tantas propostas, porque esse é o seu espírito, né? É o jeito que o senhor é, né? A cada momento, a cada ciclo, mais coisas virão. Uma vida é pouco, não é? A gente estava conversando. Um dia de 24 horas é pouco, não é? Muito a se fazer, né? Então, eu vou abrir aqui para as perguntas. Tem muita gente dando boa noite, não é? E a Marcela aqui, nossa Marcela, pedindo para que o senhor falasse mais, né, sobre a transcriação, essa ideia da transcriação desde o projeto. Como que isso se opera na história oral? Bem, que me faz? Adoro essa questão, né? Porque, vejam, os fatos, as situações estão soltas na natureza e estão nos mostrando que precisam ser vistas, não é? E é exatamente esse o nosso trabalho, entender o que a sociedade está propondo que seja estudado. E aí, sim, nós percebemos que temos que recortar uma determinada situação, desnaturalizá-la, torná-la capaz de ser identificada, não é? Para poder, então, transcriar esta situação no todo, na amplitude
atitude dela, e não pensar apenas em transcriação segundo a passagem de uma entrevista do oral para o escrito. Todo o projeto é uma transcriação, certo? E exige que seja visto assim, qualificado assim. Ótimo. Obrigada, professor. Tem uma outra pergunta do Lucas. Ele agradece as palavras generosas e gostaria que o senhor comentasse sobre o outro do outro, que somos ao mediarmos experiências. E como pode aparecer na história do projeto? Bem, veja, a própria ideia de qualificação da circunstância a ser transcriada nos leva a pensar um pouco quem é este outro, certo? Eu tenho que qualificar este outro para eu poder ter o diálogo, a conversa, a discussão de partes. E aí sou eu que, em contato com a problemática que me chama para dizer alguma coisa, vou definir quem é que vai ter a minha comunidade de destino. Como é que eu vou fazer, organizar a colônia e depois desmembrar as redes? É essa a nossa tarefa, a nossa preocupação, o nosso papel em reconhecer essa problemática que deve vir de fora para dentro, certo? E não de dentro para fora, certo? E isso tem que ser resolvido, e graças ao nosso empenho de anos, nós temos o que é comunidade de destino, o que é que organiza uma série de seres que são, em essência, diferentes, com algo comum que merece ser estudado porque nos atraiu àquilo. Excelente. Ótimo. Nossa, tem um monte de perguntas. Perguntas daquelas que a gente vai voltar há um tempo atrás. Veja que pergunta que o Paulo está para o senhor, né, professor? Como fazer história oral num país em que os diferentes são isolados, como na proposta de volta às escolas especializadas? O papel do pesquisador é garantir voz aos novamente calados? Veja, os diferentes isolados. Assim, nós temos que criar mecanismos, já que não temos uma política pública que permita escolas públicas que discutam essas questões, enfim, até em âmbito curricular, né? Já que nós não temos isso e temos esses grupos isolados, ou nós vamos lá, ou nós criamos situações, e aí sim entra o nosso empenho pelo ensino público, gratuito, ampliado para todos, certo? Onde sejam dadas condições para que eles, e esse é o ideal, que todos os grupos tenham direito à própria história, certo? Em que eles próprios sejam mediadores das diferenças até a situação micro. Perfeito. Tem uma pergunta da Giovana que se complementa com a da... uma pergunta da Giovana que se complementa com a da Vanessa, nossa Vanessa. Ela pergunta assim, a Giovana, né? Poderia falar um pouco mais sobre o papel da nossa análise em relação à entrevista? Como não se sobrepor à voz do entrevistado? Essa é uma questão interessante, né? Como continuar a colaboração até o final, né? Eu pediria para você deixar a pergunta, que
Às vezes escapa um pouco da resposta. Sobre o papel da nossa análise. O que tem acontecido, sim, isso é assim, facilmente identificável, porque, enfim, nós não fomos treinados para análises de entrevistas em conjunto. Nós temos um tema geral e aí nós recortamos as entrevistas e damos os exemplos. Mas são muito raros os trabalhos que amarram, que voltam nas suas considerações finais, conclusões, o que for, para a questão do coletivo. Certo? Esse tem sido, até é muito explicável isso, né? Porque nós realmente não temos treinamento para discutir o coletivo, para discutir o social. Nós só, nas entrevistas, pensamos aqui, ali. Agora, não penso em sobrepor a voz do entrevistado. Como a gente trabalha com o conceito de colaboração e depois que a gente transcreve ou transcria uma entrevista, a gente vai, pede autorização, a autorização vem com modificações ou limites. Então, nós não temos uma sobreposição à voz do entrevistado. O que é bom e é recomendável é que nós aprendamos a trabalhar mais com redes, porque as redes acabam, elas, exigindo uma lógica de relação de argumentos que permite, por exemplo, num trabalho sobre torturados e torturadores, certo? Se eu tenho a rede dos torturados, eu tenho quase que mecanicamente um desafio de interlocução com o torturador. E a Vanessa e o Diógenes continuam nessa linha, né? Então, como fazer essa costura analítica com a memória coletiva? E eu vou fazer o complemento com a pergunta do Diógenes, porque eu acho que tem a ver, né? E ele gostaria de entender melhor a relação entre identidade e comunidade de destino, né? Como fica a comunidade de destino nisso, né? Então, fazer essa costura analítica com a memória coletiva e qual a relação entre identidade e comunidade de destino. Eu vou pedir para você repetir depois. Primeiro eu vou responder para a Vanessa, depois a gente volta para o Diógenes. Bem, como seria essa costura analítica da memória coletiva? Volte ao projeto. Qual é a proposta do projeto? É estudar determinado grupo que tem sido execrados, religiosos, umbandistas, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Certo? Eu tenho o tema. Como que eu vou organizar as redes? É esse um pouco o caminho que nós perdemos na nossa prática, não é? Nós não trabalhamos muito em rede, nós vamos direto para as entrevistas, pulamos a possibilidade de organizar os argumentos internos. Por exemplo, só para retomar essa questão dos cultos afro, pensando especificamente na situação do Rio de Janeiro, onde isso está muito acirrado agora, não é? Onde eu teria, então, uma rede de pais de santo e mães de santo, eu teria uma rede de filhos de santo, eu teria uma rede de pessoas que esporadicamente vão, então eu tenho como pensar o conjunto, né, dentro de alguns pressupostos. Por exemplo, a dependência que tem, eu não sei se dependência é a palavra certa, eu estou improvisando o exemplo, a relação do Pai de Santo com as divindades, o segredo, a linguagem, os trabalhos,
a relação das filhas ou filhos de santo com as divindades, paga, não paga, como que eu faço, ou esses que esporadicamente vão, como veem aquilo, com uma certa beleza de danças, etc. Enfim, e o que é que atravessa tudo isso? O que junta e faz tudo isso, aspas, virar uma igreja, certo? É aí que eu junto as questões. A do Diógenes, qual é? Vou colocar agora. Gostaria de entender melhor a relação entre identidade, comunidade e destino. Essa pergunta é muito boa e muito apropriada. A gente tinha que discutir isso com mais cuidado, não é? Porque houve um momento na historiografia que o conjunto identidade e comunidade se aliou muito, e foi uma fase muito importante que deriva, enfim, temos toda a linha do Bauman e toda a pleiade de pessoas discutindo essa questão das identidades, dos encontros de grupo, das apostas comuns, etc. Não é? E deixamos de ver as desidentidades, os desiguais. Não é? Isso resultou nesse fechamento de grupos que não mais dialogam e que, assim, fogem do sentido da conversa. O que é uma comunidade de destino? Para mim é um conceito maravilhoso, não é? Eu tenho, num determinado grupo, condições de diferenças que se amarram em uma problemática comum. Os nordestinos que fogem da seca para o sul, certo? O que eu tenho aí? Eu tenho homens, mulheres, famílias, eu tenho desigualdades, certo? Que vão muito além das identidades. E no momento atual, o que nós estamos vendo na questão da superidentidade, não é? É a criação de frações próximas ao que Hitler achava. Hitler queria a identidade biológica, cultural, estrutural pan-germânica, certo? Identidade pode ser um conceito muito perigoso. Verdade. E comunidade de destino acata as diferenças e junta uma problemática que esta é o foco, o tema do trabalho. Uhum. Temos outra. O Lucas voltou aqui perguntando, né? Professor, é possível identificar uma terceira geração de oralistas partindo da comensurabilidade entre teoria e prática, ou os pressupostos dessa história oral que nos faz permanece a mesma? Bem, é difícil eu responder isso, né? Eu vou pensar em termos do NEL. Em termos do NEL é sim possível, porque graças a todas as forças dos céus, da terra, todas as energias, nós temos bastante e brigamos bastante. Não é? Eu acho que a história oral que a nova geração diretora do NEL faz é diferente da minha, certo? E assim, veja, eu estou voltando para a toca. A minha proposta é muito conservadora, é radical, radical de raiz, de voltar lá, olha, vamos reler os textos que lemos, vamos ler os novos textos, certo? E eu vejo que a nova geração, por exemplo, tem uma prática de trabalhar com a mídia, com as máquinas, que eu não tenho. E cá entre nós eu faço um esforço enorme para ter, mas não sei se eu quero muito ter, não, porque eu gosto
tanto da transcriação, da, da entrevista. Eu não sei trabalhar, eu vi isso no cinema, eu posso fazer uma propagandinha. Se vocês quiserem ver um pouco o efeito desse trabalho, sexta-feira, agora, dia 9, às 10h30 da noite, no canal Curta, vai passar um filme absolutamente escandaloso sobre sacanagem durante a ditadura, em que eu trabalhei exatamente com essas entrevistas com redes de mulheres e de homens e de antropólogos, etc., para mostrar um pouco como é que vazou tudo isso. Mas a ideia é que, assim, eu vou continuar passando por essa experiência, mas eu aprendi que não é exatamente a minha praia, pelo menos a praia favorita. Não, chama-se Em Busca de Carlos Zéfiro. É sobre os catecismos pornográficos. Aliás, não deixem, se tiverem vergonha, etc., é proibido, é para maiores de idade, e aí vai a minha grande contradição, né? Eu que estou me dizendo conservador, fiz algo que os meus filhos não acreditam que eu tenha tido coragem de fazer. Esse é o SEB. É perfeito, é muito perfeito, porque está sempre nos desafiando, né, com muitos temas diferentes, né? Essa capacidade do SEB de trabalhar ao mesmo tempo. Não, sabe, veja só, a gente tem tanto trabalho sobre a censura na ditadura, Sim. Trabalhos importantíssimos, lindos, bem feitos, etc. E nunca ninguém se perguntou como é que a pornografia mais chula, mais grotesca, atravessou o período ditatorial inteiro, não é? Então, com esta pergunta que nos chamou a atenção, aliás, tem uma fala minha no filme em que eu chamo isso, né? Eu estudei no colégio interno, debaixo do controle do que Foucault chamaria sociedade fechada, assim, e dentro a gente assim, fazia rodar os livrinhos de sacanagem, certo? Quer dizer, com esta pergunta me levou a fazer o projeto, certo? Quer dizer, eu colaborei. Né? Sim, imperdível. Suzana, você quer fazer alguma pergunta? Todas. Muitas, né? Eu caí, voltei, desculpa. Mas acho que provocada pelas questões que o próprio professor colocou no início, né? Eu queria entender um pouco, e até essa que ele acabou de responder, né? Desses processos de mudança, enfim. O que ele projeta, como ele pensa a história oral e o NEL daqui 30 anos, assim. Bem, a gente vai voltar lá, eu vou estar só com 107, né? Então é dá... bom mesmo. Eu não quero fazer essa conta, não, minha gente. Mas veja, o que eu acho, Suzana, é que nós estamos achando os nossos caminhos. O meu caminho é esse de volta. Eu quero voltar. E a minha interlocução sempre foi com vocês. Quer dizer, lembra da famosa frase, vivo arranhado, mas não largo as minhas gatas? É isso, eu quero continuar brigando com vocês, brigando nesse sentido, porque nós estamos abrindo o nosso coração para quem está nos seguindo. É esse o nosso público, é esta a nossa história pública, é com essa gente, envolvendo essa gente nas nossas diferenças, é que nós crescemos. E eu acho que assim, vocês têm um caminho assim bem sólido,
vão continuar com variações dentro dele, certo? E outros virão. Uhum. Vamos ver com 5G o que vai acontecer, né? Uau. Tem mais uma pergunta, da Márcia. Professor Sebe, isso, Maria, e para mim também, professora Fabíola, a história oral que nos faz tem a ver com o que nos tornamos e no que contribuímos as pessoas se tornarem no processo de fazer da história oral? Sim, claro que sim. Já foi dito aqui, inclusive na última live, isso foi dito, ninguém sai diferente de um projeto de história oral. Ninguém sai igual. Ninguém sai igual, desculpa. Ninguém sai igual. A história oral nos toca, nos comove, nos irrita, nos pressiona, não é? E, assim, o resultado deve ser a aproximação. Eu, ainda nos devaneios utópicos, eu acho que um dia vai chegar que a gente vai sentar e conversar sobre as diferenças, porque não dá para continuar como nós estamos, certo? Não dá. Essa última de fazer escola especial para especiais, assim, é muito. A gente tem que conversar, certo? Com urgência, não só se opor, mas mostrar, dar exemplos. Está acontecendo muito nas redes sociais, eu estou acompanhando aí mães que têm filhos autistas, que estão, enfim, por aí, certo? E nós nos transformamos, sim, Márcia, e graças a tudo, né? Deus que me livre morrer igualzinho eu nasci. Eu sou conservador agora, imagine como eu fui lá atrás. Eu estou achando que esse conservador tem outra palavra. Eu acho que é contraditório, que vai e vem, que vai e volta, mas conservador não consigo ver dessa maneira, não. Não, Não, eu vou dar um exemplo da própria Márcia. Outro dia eu estava conversando com ela. Sim, olha aí. Ela disse, professor, o senhor me chamou de índio. Eu disse, Márcia, eu juro que eu nunca mais vou usar a palavra índio. E fui correndo lá para ver se eu tinha escrito e corrigir em algum lugar. E tem que se só tem, assim. Eu falei para a Fabíola que eu estou discutindo com os meus netos biografias, e eu discuti a biografia do Raul Seixas, né? Eu sou essa metamorfose ambulante, com um adjetivo a mais, e, se possível, do contra. Excelente, muito bom. Olha, gente, são 8h12, acabaram-se as perguntas aqui no chat, vai ter um monte de pergunta na cabeça, né? Não, então, eu ia falar assim, acabaram as perguntas, não, né? Acabou o tempo, mas assim, tem uma frase do professor que eu adoro, né? E eu uso ela muito, assim, sempre citando o professor, como vou fazer agora, né? É bom, né? Ele sempre fala que o sonho é maior do que a noite. Eu sempre digo que é bom que o sonho seja maior do que a noite, porque assim a gente continua com vontade de sonhar. Então é isso, assim, a gente continua com vontade de sonhar com ele. Verdade. Bem, gente, eu só quero deixar meu beijo final. E, assim, para os que não estão habituados com o nosso diálogo, saibam que sempre foi assim. E é assim que a gente se abraça, se beija, se quer e vai continuar brigando. É verdade. Eu estou muito feliz com esse fechamento desse ciclo, que, na verdade, é uma abertura, né? Para mais 30 anos, para mais produção, para mais encontro, para muitas conversas. Eu adorei a ideia da conversa. Já estou assimilando, porque a gente sempre sai aprendendo e assimilando as palavras novas, que é antiga, né? Conversar é antigo, mas é novo nesse sentido que o senhor trouxe, de abertura para o outro, de ver, não é? Como que essa história oral
me faz e não como eu faço a história oral. Eu fiquei bem mexida com essa proposta. E vamos pensar e vamos construir novos encontros para a gente continuar desenvolvendo essas ideias. Obrigada, professor Sebe, mais uma vez, por estar conosco. Susana, né? Todo mundo que estava aí no chat, a Márcia, a Vanessa, a Nádia, a Marcela, o Paulo, a Susana estava lá também, o Diógenes, a Giovana, o Lucas, né, que contribuíram com perguntas, a Letícia, a Mari, a Carla, a Yasmin, e um monte de gente, viu? O André Gataz, o Cláudio Gomes, a Alessandra. Desculpe se faltou alguém, mas a gente fica muito feliz de ter vocês, o Rodolfo, ter vocês conosco aqui, não é? E a gente espera vocês nos próximos encontros. A gente está programando coisas novas. Novembro tem novidade, porque é o nosso encontro oficial dos 30 anos do NEL, e a gente vai estar divulgando para vocês, vamos divulgar a programação para vocês, né? E a gente vai se encontrar em breve, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Um beijo.